Evangelho de Marcos, capítulo 5, depois Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 5, concentrados como estamos, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Entrementes, ou entretanto, chegaram à outra margem do mar da Galileia, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, cidade de Gadara. Ao desembarcar, Jesus logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, endemoniado, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com cadeias, grilhões, algemas, foram quebradas por ele. E também os grilhões foram despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, amarrá-lo ou prendê-lo. Aquele homem não parava. Ele andava sempre. Andava de noite, andava de dia, e andava clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai deste homem agora. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Os gadarenos rejeitam a Jesus. Então, o que fizeram? O povo saiu para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram então o endemoniado, o que tivera a legião, estava agora assentado, vestido e em perfeito juízo. E quando eles viram isso, tiveram muito medo. Agora nós vamos pular aqui. Verso 21. Continuando. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado da cidade, afluiu agora para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: ó Jesus, Jesus, minha filhinha está à morte. Vem depressa à minha casa, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e então ela viverá. E Jesus se compadeceu e foi com ele. Grande multidão nesta hora o seguia, apertando, comprimindo o caminho afora, o empurra. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, um câncer no sangue, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, só piorava. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia baixinho no seu coração: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, versículo 29, logo se estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada da sua doença, do seu câncer, do seu flagelo. E Jesus,
reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, poder, virando-se no meio da multidão, começou a perguntar: quem me tocou nas vestes? Quem aqui me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: ó Senhor, vê que a multidão toda te aperta, o empurra, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio à frente da multidão, aos pés de Jesus, prostrou-se diante dele e declarou-lhe: foi eu quem te toquei. Declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, e foi isso que fizeste, filha. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica curada. Fica livre da tua doença, do teu câncer, do teu mal. Falava ele ainda com a mulher, quando chegaram alguns parentes da casa de Jairo, chefe da sinagoga, a quem disseram, por certo chorando: Jairo, por onde andavas? Tua filha já morreu. Por que você fica aqui incomodando o mestre? Mas Jesus, ao ouvir essas palavras, então, sem acudi-las, voltou-se para o chefe da sinagoga e disse: Jairo, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito sobre a menina morta. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava a menina. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, e quer dizer: menina, eu, filho do Deus vivo, te mando agora, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Podemos? Todos juntos então. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será. Mais uma vez. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Oremos. Pai, a tua palavra é viva. Tua palavra é viva, viva e eficaz. Não voltará vazia nessa noite, mas vai falar ao coração de muitos aqui, eu tenho a certeza. Por isso, nos abençoe, Pai. Sabes que eu não tenho nada em mim mesmo, nada. Sou miserável, pecador, indigno, mas quero ser usado como instrumento afiado para que o teu nome seja honrado e glorificado e vidas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, passeia por este lugar. Toca na mente, nos olhos, nos corações e fala em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, grande filósofo alemão que viveu no século XIX, de 1800 ali, século até 1900, chamado Nietzsche, ele usou essa frase: Deus está morto, para expressar sua ideia que o iluminismo havia eliminado a possibilidade da existência de Deus.
No entanto, os proponentes da forma mais forte da teologia da morte de Deus usaram esta frase num sentido literal, significando que o Deus dos crentes, o Deus cristão que existiu em um determinado ponto da história, de fato, deixou de existir. Para eles, Deus havia morrido. Deus estava morto. É interessante notar que nos tempos pós-modernos que vivemos, com o espírito de incredulidade, falta de fé, nos dias de hoje, entrando dentro da igreja, que é a apostasia, frieza espiritual, quando a gente parece não ver mais o agir de Deus, os milagres parece que desapareceram, no fundo, nós temos, parece que o mesmo sentimento. A ideia parece que, de fato, Deus está morto. Quem sabe Nietzsche não tinha razão. Deus está morto. Será que Deus está morto? Alguns teólogos se opuseram a essa pregação de Nietzsche, dizendo que Deus não havia morrido. Deus não está morto, mas os seus seguidores é que morreram. Nós, os crentes, é que morremos. Não conseguimos mais crer. A nossa fé desaparecerá. Estamos incrédulos ao agir de Deus. O texto que lemos vai nos reportar o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, de passar um dia numa cidade chamada Gadara. Queridos, Gadara era uma cidade que ficava ao leste do mar da Galileia, e era uma cidade com muitos nobres, porém era uma cidade com muitos gentios, mais gentios do que judeus. Quem são gentios? Aqueles que não tinham sangue judeu e, portanto, não conheciam a Torá, não conheciam a Bíblia, eram incrédulos. E ele resolve passar um dia de visita numa cidade assim de gente incrédula. E ele vai então com alguns discípulos do barquinho, porque era à beira-mar, e quando ele chega bem cedo, de madrugada, e desce na praia, não havia ali nenhuma banda para recepcioná-lo. Ele chega no silêncio, sem nenhuma identificação, não, os poderosos não estavam ali, os religiosos não foram recebê-lo, nem o prefeito da cidade, pelo contrário. Quem o recebe? Aquilo que mostra a natureza de uma cidade pecaminosa, entregue aos deleites deste mundo e o domínio, o fascínio do mundo e ao diabo, porque o mundo jaz no maligno. Aparece um homem endemoniado, que vivia num lugar terrível e horrível, ele vivia nos sepulcros. Você pode imaginar alguém morando num cemitério? Esse homem morava ali, era um homem atormentado espiritualmente. O texto relata que ele tinha muitos demônios, ele chega a dizer legião, que é uma identidade própria do militarismo romano, que significa pelo menos 6.000 homens, uma legião. Imagine 6.000 demônios numa pessoa. Você pode pensar nisso. Aquele homem era possesso, ele foi excluído da sociedade, abandonou sua família, foi expulso da cidade e se afugentou no cemitério, porque ele era violento, ele tinha uma força sobrenatural, ninguém podia segurá-lo, ninguém podia amarrar aquele homem. E ele então vai ao encontro de Jesus, quando Jesus desce do barco, e ele já chega gritando: por que viestes me atormentar, ó Filho do Deus Altíssimo? Que encontro desagradável, encontro terrível.
Eu já tive alguns encontros com pessoas endemoniadas. E por favor, não me chamem. Eu prefiro ir para uma festa, comer uma picanha, um churrasco com você. É uma experiência terrível, difícil. Eu me lembro de uma. Certa feita, chegou uma mulher que estava indo à igreja. Eu era seminarista. E ela bateu na porta da casa da minha irmã. Ô, dona Alice, tudo bem? Tal. Ela era uma viúva. E ela disse assim para minha irmã: eu vim e não estou sozinha. As pernas da minha irmã começaram a balançar. Entra dona Alice, ela entrou, sentou na sala, no sofá. E de repente essa mulher começou a gargalhar. E ficou de um instante, um pulo de cócoras no sofá. Cada risada horrível. E ela dava piruetas no ar. E caía de cócoras no sofá. Endemoniada, possessa. Minha irmã ficou desesperada. Ligou para o meu cunhado, que era presbítero na época. Nós fomos lá, ajuntamos uma equipe e foi uma luta para segurar, uma força aquela mulher. Mais de 5 homens, 6 homens segurando aquela mulher pelos braços, e ela ria, um cheiro horrível de enxofre. Uma luta corporal tremenda para expulsar o demônio daquela mulher. Aquilo ficou marcado na história da nossa igreja. Mas aquela mulher foi liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E ela recebeu Jesus e ficou tão feliz, fez profissão de fé. E pasme, foi o meu primeiro casamento que eu realizei daquela viúva. Com o irmão da igreja, que era viúvo também. Um dia desses, eu a encontrei depois de muitos anos, imagine. Encontrei com ela num restaurante que ela abriu ali no centro de Ermelino Matarazzo. E eu perguntei: e aí, como você está? E o seu marido falou: morreu também de novo. É o viúvo outra vez. Mas está crente, firme no Senhor. Gente, essas coisas marcam o ministério. Marcam o ministério. Eu teria muito que contar para vocês aqui das minhas experiências com o demônio. Sabe por que eu falo isso? Porque no meio de nós aqui, há gente que não acredita em possessão demoníaca, o que é uma pena. A Bíblia diz que o diabo desceu até nós. Ai, moradores da terra, Apocalipse 12, versículo 12. Porque o diabo desceu até vós furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele entra nas pessoas, e as pessoas ficam possessas. E este homem era um. E diz o texto que este homem era tão perturbado que ele não podia viver com a sociedade. Não podia viver com a sua esposa, nem com os seus filhos. Há muito tempo ele não era abraçado, não era beijado, não era tocado. Ele vivia nos sepulcros, comendo, se alimentando, sabe lá do quê? É isso mesmo que você pensou. Isso é próprio do diabo. É isso que ele faz com as pessoas. Ferindo com pedras, que loucura. Era um homem que era atormentado, e ele não parava de andar. Andava sempre, andava de dia, andava de noite, andando pelo sepulcro, andando pelos montes, todo sujo, cabeludo, todo sem tomar banho, mal cheiroso, urinado, uma coisa horrível. Você já deve ter visto pessoas por aí, eu já vi assim, às vezes elas ficam andando na estrada, na contramão, no meio dos carros, andando com um cobertor velho, um pedaço de pau na mão, elas andam, são pessoas atormentadas, possessas pelo espírito maligno, e elas precisam de libertação, e o único que pode libertar é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E é tão interessante o grito que ele dá, nesse instante, quando ele encontra Jesus. Ele chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Por que vieste me atormentar? A Bíblia nunca relatou texto nenhum de que Deus atormentaria alguém. Deus é abençoador. Deus não atormenta, Deus abençoa. Mas para uma pessoa possessa, endemoniada, opressa, a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo pode ser atormentador ou atormentadora. Eu quero que você saiba que há muita gente assim hoje atormentada, opressa.
opressa pelo demônio. E a gente vai ficando meio craque nessas coisas quando a gente começa a passar por essa experiência. Eu me lembro que eu era seminarista e o conselho me designou para abrir um campo. Você vai abrir um campo no meio do nada. Nós fomos lá na Vila Cisper, não tinha nada. Alugamos uma casa numa baixada. E quando chovia, a terra descia, entrava dentro da casa. Em frente da casa moravam algumas pessoas e nós começamos a convidar. E as pessoas não vinham. Veio uma mulher, bem mal acabada, judiada, mas não era velha. E ela vinha, só ela, mas outras pessoas não vinham. E a gente não entendia por quê. Depois nós ficamos sabendo que aquela mulher, ela tinha um centro de macumba. Era endemoniada. E as pessoas não iam lá por causa dela. E me lembro que nós tivemos um culto evangelístico na igreja de Vila Buenos Aires. E nós levamos aquela mulher, ela quis ir. Então nós levamos aquela mulher. E eu, que era diácono, ficava em pé atrás. E eu já sabia do problema da mulher, eu fiquei do lado dela. E os sintomas são esses. É perturbador, irmãos. A pessoa começa a se perturbar, ela começa a pôr a mão no pescoço. Começar a pôr a mão no pescoço, aí você já fica esperto. Esse é o primeiro sintoma. Eu já grudei, já chamei. Psst, aí encostou outro do meu lado. Os exorcistas da igreja. De repente aquela mulher, baixou um demônio naquela mulher. Nós grudamos nela, levamos para uma salinha. Já foram uns curiosos atrás, fechamos a porta, eles ficaram na porta ouvindo. E aquela luta com aquela mulher. Uma luta terrível. Uma mulher judiada, acabada. O diabo fez ela comer não sei quantos de sal. Ela conta histórias horríveis que o diabo fez com aquela mulher. Foi uma luta tremenda, uma experiência tremenda. Era uma mulher perturbada. O seu casamento era destruído. O seu lar era destruído. Ela não tinha paz, não tinha alegria. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo fez com este homem. Este homem estava perturbado, ausente da sociedade, da sua família há anos. E de repente chega Jesus, o libertador de Israel. E ele resolve ir para aquela cidade num dia de visita, sabendo da importância do seu tempo ali. Porque Jesus Cristo veio para libertar, curar, dar vida e salvar os perdidos. E então Jesus Cristo começa a repreender o diabo. Ele não fica perguntando que time ele torce, não é? Essas coisas aí, conversando, batendo papo. Com o diabo você não fica aí com conversinha. O diabo você repreende em nome de Jesus. Sai dele agora. Sai deste homem. Sai deste homem. É interessante notar que ele diz que era uma legião. Seu nome era legião porque tinha 6.000 demônios dentro dele. E ele pede então autorização para entrar nos porcos. Uma outra versão diz: não nos mande de volta para o abismo. Não sei se você sabe da história. Quando Satanás caiu, ele desceu à terra, mas alguns demônios, anjos, que subverteram a Deus, ficaram presos no fosso, no abismo, estão presos lá. Então esses demônios que desceram à terra com Jesus, por certo, não queriam voltar para aquele lugar. Então eles pediram: manda-nos para os porcos. Era uma cidade que havia muito gentio, não era uma cidade judaica, portanto, porque o judeu não cria porcos, e os gentios estavam cuidando aí de uma manada grande de porcos, e alguns demônios entraram naqueles porcos, que diz a Bíblia que eram quase 2.000, então não foram todos, eram 6.000, faltaram 4 que devem ter voltado para o abismo, ou para o inferno, de onde nunca deviam ter saído. O fato é que aqueles porcos começaram a ficar enlouquecidos. Já viu porco enlouquecido? Aquele barulho, aquela loucura, aquela poeira, e saíram disparada e precipitaram num abismo e caíram no mar e morreram. Os porqueiros ficaram desesperados e assustados, nunca tinham visto aquilo, correram para a cidade e anunciaram na cidade de Gadara: olha, venham comigo, venha ver o que está acontecendo. Jesus chegou lá e um tumulto com aquele homem que nós conhecemos, que temos medo dele, e todos correram e afluíram para lá. E chegando lá, o que eles encontram? Aquele homem demoniado liberto pelo poder do nome de Jesus. Ele estava agora assentado, parou de andar, não estava mais nu, estava vestido, não estava mais angustiado nem triste, mas estava sorrindo, conversando com Jesus, dialogando com Jesus. E é isso que Jesus faz.
as pessoas endemoniadas e opressas, com espírito de morte, de suicídio. Jesus liberta, Ele liberta das maiores opressões, das maiores angústias. Sabe, irmãos, nós às vezes ficamos tão opressos. Sabe, não adianta ficar mudando de emprego, mudando de casa, mudando de cidade, mudando de casamento, achando que casando de novo vai resolver. Essa falta de paz, essa angústia, essa opressão, ela precisa sair de dentro do homem através do poder que há no nome de Jesus. E eu quero dizer que Deus não está morto. Nós acabamos de ler nas Escrituras que Jesus Cristo não está morto, Ele está redivivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Cristo que realizou a grande libertação no endemoniado de Gadara. E encontrar aquele homem sentado, perna cruzada, batendo papo com Jesus, completamente diferente. Agora ele podia voltar para a cidade, abraçar sua esposa, quem sabe seus filhos. Ele não assustava mais ninguém, porque diz o texto que os homens, quando chegaram da cidade, encontraram o endemoniado em perfeito juízo, liberto. Você se sente oprimido, a opressão tem estado na sua casa, se a opressão tem angustiado você, uma coisa que oprime, uma tristeza que não sai nunca, uma angústia que não sai, e você está sempre perturbado, nada te traz paz, nada te assossega o coração, saiba que Jesus Cristo está aqui nessa noite, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele pode nessa noite trazer libertação para você, libertação do seu vício. Você está preso por um vício, o diabo faz isso, mas está aqui aquele que pode te libertar de todos os vícios. O texto é tão extraordinário, que logo no verso 21, quando nós pulamos, fala daquele dia de visita, seria marcante para Jesus. Já imaginaram no relatório que ele faria num dia de visita? Acabei de me encontrar com o endemoniado, foi uma luta tremenda. 6.000 demônios, vocês não podem imaginar. Ele pondo no relatório, né? O presbitério dele lá. Depois chegou um presbítero. Eu tinha acabado de expulsar um demônio. Estava arrepiado ainda. Porque arrepia, viu, irmãos? Arrepia. E de repente chega um presbítero. Jesus, Jesus, Jesus. Ele foi, homem. Oh, Jesus, vai até minha casa. Minha filha, pré-adolescente, está à morte. Uma febre terrível que não passa. Morre, não morre. Eu vim desesperadamente atrás do Senhor. Que se o Senhor for até a minha casa, o Senhor poderá curá-la e levar vida à minha casa. Jesus olhou para ele e se compadeceu. Irmãos, aqui está um presbiteriano, um batista, um presbítero, um diácono religioso, que sabe ajudar a muita gente na congregação dele. Ele tinha uma congregação, ele pregava, ele orava, ele consolava, ele fazia aconselhamento, orava impondo as mãos. Ele abençoava muita gente, mas ele tinha um problema em casa. E ele não podia resolver. Esse é o maior dilema dos religiosos. Tem sido o meu dilema pastoral, de muitos pastores. Nós abençoamos muitas vidas. Nesses meus 40 anos de ministério, eu fui usado por Deus para abençoar muitas vidas. Mas às vezes eu tenho um problema em casa. Eu não sei como resolver. Esse era o dilema de Jairo. E ele suplicou a Jesus: vai até minha casa depressa. Depressa, Jairo. Jairo disse para Jesus: depressa, tem que ser logo. E Jesus disse: vamos. Jesus se compadeceu daquele homem religioso, aquele líder de uma igreja, de uma congregação, viu a sua aflição, entendeu a sua necessidade. Jesus sabe que nós, cristãos religiosos, sabemos abençoar a tantos, mas às vezes temos problemas em casa. Isso tem sido, infelizmente, uma norma. Pastores que ganham almas para Cristo perdem a vida dos seus filhos e vão para o mundo, porque o profeta não é bem recebido em sua própria casa, disse Jesus. É difícil ser pastor em casa, não é fácil. E Jairo tinha esse problema. Então Jesus resolve ir até a sua casa.
Mas quando Jesus estava indo, nessa altura, a fama, a divulgação da libertação do endemoniado trouxe muita gente, crianças, homens, mulheres, começaram a gritar: Jesus, Jesus, empurra, empurra, danado, e puxa daqui, puxa dali, puxavam Jesus pela roupa: Jesus, os discípulos, sai para lá, vai para lá você, parem. E os discípulos ali, como se fossem aqueles leões de chácara, protegendo, não é? A Jesus, o empurra, empurra, danada. Quem entra em cena num dia de visita de Jesus? Diz o texto que uma mulher, imagine, uma mulher gentílica. O judeu tinha um preconceito tremendo com a mulher, principalmente se ela tivesse hemorragia. Ela tinha uma hemorragia há mais de 12 anos, sangrava, não uma vez por mês, ela sangrava todos os dias. Ela estava magérrima, ela estava verde, esquelética. A morte se avizinhava daquela mulher. Ela sabia que ia morrer. Tinha gastado tudo quanto tinha com os médicos da época. E ninguém podia resolver. Pelo contrário, ela só piorava. E ela olhou para Jesus e ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, mas havia uma grande multidão. Como uma mulher gentílica, que não podia sair na rua quando estava menstruada. Não podia, era a lei dos judeus. Magra, sem força, poderia passar por aquela grande multidão que empurrava, que apertava Jesus. Como ela chegaria? Como ela chegaria? Mas ela colocou no seu coração: eu sei que se eu tocar nele, não preciso nem falar com ele. Olha que fé, um Deus que muitos dizem que está morto, mas não está, está vivo. Jesus Cristo está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, glória a Deus. Ela disse: se eu apenas tocar nele por detrás, eu sei que serei curada, porque esse é o Filho de Deus. Eu creio, algo me diz. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquela mulher. Ela foi se enchendo de fé e de coragem, e saiu cambaleante, magérrima, horrível. E ela foi passando por meio da multidão com uma dificuldade tremenda. Sai para lá, mulher, seu lugar não é aqui, diziam os homens machistas. E aquela mulher foi com grande dificuldade e começou a chegar pelas costas de Jesus. À medida que ela caminhava, ela via as costas do Filho de Deus. E ela se aproximava, dizendo no seu coração: se eu apenas tocar nele, se eu tocar nas suas vestes. E foi se aproximando com dificuldade, quem sabe às vezes derrubada, levantava, não desistia, porque ela tinha fé no coração de que se tocasse no Filho de Deus, ela seria curada. E de repente ela vai por detrás e toca nas vestes de Jesus. E nesta hora poderosa, extraordinária, poder do Cristo sai dele. E então a virtude sai do Filho de Deus e vai para aquela mulher cancerosa, num câncer de sangue, impossibilitada de ser curada pelos médicos. Então aquela mulher sente um calor que sobe dos pés, vai subindo até a cabeça. E o seu rosto começa a ficar avermelhado. O sangue, pelo poder de Deus, daquela mulher é mudado e trocado. Aquela mulher se sente curada naquele instante. E Jesus, que é Deus, um Deus que não tem costas, porque Deus não tem costas, Ele percebeu e sabia quem era. Ele se vira para aquela mulher e se vira para a multidão e diz: quem foi que me tocou? Irmãos, que tempo extraordinário de testemunho é esse. Haviam ali fariseus, homens doutores da lei que conheciam a Bíblia, homens que sabiam que o Messias um dia haveria de ver e faria milagres extraordinários. Estavam ali, mas ninguém tocou em Jesus desta maneira. E ele perguntava insistentemente: quem foi que me tocou? E ninguém respondia. E ele insistia: quem foi? Quem foi? E os discípulos disseram: mestre, todos te tocam, empurra aqui, tremendo. E o Senhor fica perguntando: quem foi que me tocou? É impossível saber. Eu sei que muitos me tocam, mas alguém aqui me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então,
aquela mulher fez o que é mais difícil para nós fazermos, sair do banco e vir na frente receber Jesus como Salvador. Como é difícil isso, dar esse passo. Aquela mulher no meio daquela multidão, tremendo e assustada, diz o texto, vai para frente e dá o mais belo testemunho, a mais linda profissão de fé. Jesus, fui eu quem te toquei. E Jesus diz: ô mulher, você não sabe o que você fez. Há tantos religiosos aqui que não me tocam assim. Há homens que conhecem a Bíblia que não me tocam assim. Estão indiferentes à minha pessoa. Não creem em mim. E você, uma pobre mulher, gentílica, me toca com o coração ardendo em fé. Oh, e esse diálogo foi tão extraordinário, porém perturbador para Jairo. Jairo, numa angústia, porque não tinha muito tempo, ele dizia: Senhor, minha filha está morrendo, despede logo dessa mulher, não para aí não, vamos para casa. Agora, como sofre o religioso, não é? O religioso é assim, ele é litúrgico. Aí, seminarista que gosta de liturgia, prestem atenção. O religioso é litúrgico, nós somos litúrgicos. Ele não podia falar assim: não dá mais tempo para ir para casa não, Jesus. Faz uma oração daqui mesmo, levanta as mãos. O nome dela é Talita, Cumi, que seja. Falou lá o nome da menina. Ora por ela aqui e ela será curada. Não, tem que ir em casa, levar os diáconos, levar o violão, os cancioneiros, fazer um culto, para ver se a menina é curada. Leva o coral. Isso é liturgia. Nós somos assim. Por isso ele sofreu. Ele não podia ter pedido para Jesus orar ali, a menina seria curada. Ele ficou sofrendo, Jesus demorando, ficou conversando com a mulher. Jesus ficou ali perguntando: quem me tocou? Fico imaginando a angústia deste homem religioso, Jairo. Vai logo, Jesus, vai logo, depressa. E Jesus está terminando ali com a mulher, num tratamento extraordinário, dizendo que ela foi curada. Ele diz: filha, vai para casa, a tua fé te salvou. Ser curada desse câncer. Você crê em milagres? Jesus Cristo não está morto. Nós é que morremos. Nós é que não cremos mais. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu creio. Mas o diabo não dorme no ponto. Ele entra aí, né? Nesse interregno. Olha como o diabo faz. Ele é astuto. Jesus está terminando com a mulher. Quem é que chega? Chorando. Aquela turma que gosta de falar de gente que morreu, né? Gente que adora. Não deixa que eu levo. Eu falo com a pessoa. Eu vou ligar para todo mundo. Você ficou sabendo da última? Fulano morreu. Morreu assim. Tem gente que gosta de dar essa notícia. E quem é que chega? Geralmente são os parentes. Gente, quando o parente chega chorando, deixou a filha em casa nas últimas, Jairo começou a tremer, as pernas começaram a bater. Quando ele viu os parentes: Jairo, estamos te procurando. Ele falou: não posso receber essa notícia, não me fale isso. A sua filha já morreu, já está o velório lá, e nós estamos te procurando, não fique aqui incomodando o mestre. Nessa hora Jesus escuta isso. Ele vira para Jairo, ele ouviu isso: Jairo, fica calmo. Não duvide, mas creia. Eu não sei o que eu faria. Você, o que faria? Acreditaria nos parentes que vêm trazer a notícia? Porque parente, quando vem falar que morreu, morreu mesmo. Parente não está brincando. E Jesus disse: não titubeie agora, não duvides, creia, espera aí, aguenta aí, nós vamos lá. E Jesus então chamou a Pedro, Tiago, João, e eles foram para lá. Quando eles chegaram na casa, havia um velório. Velório, é isso mesmo, nós estamos acostumados a fazer, isso é cultural, o mundo todo. A menina estava deitada na sala, morta, os dedos cruzados, conforme o costume judaico, o gentílico,
possivelmente fossem gentios, não sei, os que estavam ali, tomando café, contando piada, com o pé na parede, coisa que você já sabe como é que funciona. Jesus chegou e disse: ei, pare com essa choradeira. Era comum eles alugarem as carpinteiras que choravam, eram pagas para chorar. Ficavam chorando. Tira essas mulheres daqui, saiam todos, a menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, zombaram dele, porque eles sabiam que a menina estava morta. E então Jesus vai à casa de Jairo para enfrentar a morte e levar vida à casa de um religioso. Um dia de visita de Jesus a uma cidade, ele liberta um endemoniado, ele cura uma mulher cancerosa e ele leva vida à casa de um crente que sabia abençoar tanta gente, mas tinha problemas em casa e ele não sabia resolver. Um deles era a filha que estava morrendo. Então Jesus chama os pais e fecha o ambiente, todos saem, ele com seus 3 discípulos, ele pega a mão da menina, gelada, morta. Ele diz: menina, talita cumi, levanta agora, porque está aqui o dono da vida e o dono da morte. Levanta. E a menina levantou-se. E os pais caíram ajoelhados, imagino, chorando, glorificando a Deus. Por que tanto sofrimento que o Jairo teve que passar, esperar? Porque ele era litúrgico, tinha que ir lá na casa dele fazer o culto. Levar o manual de culto, quem sabe? Ler as homilias. E era tão fácil, não é? Mas nós somos assim mesmos. Mas a mensagem desta noite é trazer a nós aqui, irmãos, uma grande verdade. Deus não está morto. Ele está vivo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. O que Ele fez no passado, Ele está fazendo ainda hoje. Ele pode fazer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei, talvez aqui nesse ambiente nós tenhamos pessoas opressas pelo pecado, opressas pelo diabo, o próprio diabo, opressa, porque ele oprime. Pessoas que estão cansadas, perturbadas, não têm paz, mudam de emprego, andam para lá, andam para cá, mudam de cidade, mudam de escola, mudam de casamento, parece que nada preenche o seu vazio. Eu quero dizer que Jesus pode trazer libertação nessa noite. Libertação. Ele pode, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Jesus também pode curar, pode curar. E eu quero orar por você que está doente. Eu sei que tem gente doente aqui. Ontem eu fui visitar o nosso irmão Jodiel. Ele fez cirurgia do olho, da catarata, da perna, do pé que tinha quebrado. Nós ficamos disputando quem é que fez mais cirurgia. A terceira idade é assim, você pergunta para a terceira idade: quem toma mais comprimidos aqui? Quem é que fez mais cirurgia? Ele disse que fez 8, eu estou na minha 7ª. Fiz 3 no nariz, por causa de um desvio do septo, 1 no coração, 2 nesse olho esquerdo, por causa do descolamento de retina. Já fiz 1 nesse olho, vou fazer outra dia 11. Eu vou inteirar 8, empatamos. Queridos, todos nós trazemos doenças e enfermidades, mas algumas Jesus pode curar. Pode com um simples toque. Uma oração, a oração da fé. Se você crer e tocar nas vestes de Jesus como aquela mulher, você pode ser curado. Você pode. Eu quero dar essa oportunidade e orar por você. Eu fico olhando para a Nirlene assim, na cadeira de rodas, e eu tenho ouvido alguns pregadores que dizem: você precisa orar por essas pessoas, mesmo que não aconteça nada. A sua obrigação é ir lá e orar por ela. Se Deus quiser levantá-la, Deus levantará. Se Deus não quiser levantá-la, Deus não levantará. Você não tem nada que temer. Não é fácil para um pastor, para um seminarista, futuro pastor, tomar uma decisão dessa. Mas eu quero dizer que eu não anunciei na televisão, nem pus nenhuma faixa, que hoje seria a noite de milagres aqui. Não. Mas eu creio, diante dessa mensagem, de que Jesus Cristo é o mesmo, de um dia de visita numa cidade. Eu quero dizer que Jesus sempre está visitando aí Carvalho.
comumente hoje Ele está aqui também visitando esta igreja. Jesus está nos visitando nessa noite, num dia de visita aí Carvalho. Você crê? Vamos ficar de pé e vamos orar. Quem sabe você que precisa levar vida lá em casa. Seu marido está sem vida, sua mulher está desanimada, seu filho, sua filha está desviada, morta espiritualmente. Quem sabe você tem esse problema em casa e não consegue resolver, como Jairo. Mas Jesus pode ir à sua casa agora. Enquanto oramos, você está aqui, Ele vai lá visitar a sua casa, levando vida à sua casa, ao seu lar. Jesus pode curar alguém aqui de câncer. Jesus pode curar a Nirlene. Ele pode. Pode curar quem Ele quiser. Jesus pode. E aos opressos, angustiados, oprimidos nos vícios, agrilhoado em cadeias de pecado e vício, Jesus pode libertar. Nessa noite, num dia de visita de Jesus à cidade de Aí Carvalho e a nossa igreja, escutem-me, Ele veio trazer libertação, Ele veio trazer cura e veio trazer vida e levar vida à sua casa. Você não quer tocar nas vestes de Jesus? Estenda suas mãos, faça um gesto de fé. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar, diz o cântico. Eu sei que Ele pode me curar. Dá um sol maior aí, irmão. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Cante comigo. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Tem no cancioneiro, pode colocar a letra aí. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Diga, cante isso. Hoje eu vou tocar nas vestes de... É uma questão de fé, irmãos, é pela fé. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, diga. Eu sei que Ele pode me... Eu estou muito tranquilo, sabe, irmãos, porque não sou eu que faço nada. Eu não faço nada. É Jesus quem faz. Por isso a vontade dEle é soberana. Vamos orar. E hoje pode sair virtude de Jesus aqui nesse lugar. Pode. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai, olha para essa gente, Pai. É como aquela multidão que apertava Jesus. Nós somos assim. Temos problemas em casa que nós não sabemos resolver. Pai, nós temos enfermidades, doenças. Olha para a Nirlene, tem misericórdia dela, Senhor. Se o Senhor quiser, tu pode tirar daquela cadeira, levantar aquela mulher. Tu podes. Há tanta gente opressa, Senhor, angustiada nesses tempos pós-modernos. Eu oro por eles, para que o Senhor os liberte, para que o Senhor tenha misericórdia deles e traga a libertação de toda a opressão, de todo vício, de todo pecado, de tudo aquilo que amarra, que perturba, que tira a paz. Oh Deus, liberta a gente nesta noite, Pai. Tu és o libertador de Israel. Senhor, Tu podes curar alguém que está enfermo, como dissemos, e Tu podes levar vida aos nossos lares, aos nossos filhos, alguns que estão mortos espiritualmente. Vida na nossa casa. Faz isso, Jesus, como Tu fizeste naquele dia de visita. No Teu altar, Senhor, eu coloco essas vidas. Em nome de Jesus. Querido, eu quero